Boa noite a todos. Hoje é o nosso estudo da obra Boa Nova, o estudo de número 30, e a nossa data é 25 de outubro de 2017. E nós vamos hoje iniciar o capítulo 12, Amor e Renúncia. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza, porque esse trabalho de hoje vai mexer muito mais ainda com o nosso coração. Esse diálogo de Jesus com Pedro está anotado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. As núpcias de Caná. Caná, cidadezinha da Galileia. João, capítulo 2, versículo 1. Então vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também foram convidados. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: essa festa aqui, as núpcias de Caná, o único evangelista que anotou foi João. Nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas. Só está em João. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então você imagina, o João foi o último a escrever o evangelho, já com quase 90 anos de idade. Então, o João, ele é o evangelista, ele retrata-se muito essa parte mística. Uma das características dele é esse lado místico da sua abordagem, entendeu? Mas vamos lá, nós não vamos entrar aqui porque ele a chama de mulher, entendeu? Porque a gente teria que entrar em Gênesis, então eu ia mudar. Nós não vamos adentrar nessas lições particulares aqui, mas vamos entender o contexto para entrarmos no texto do capítulo 12. Ele diz: havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, a água para eles se purificarem, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles, os funcionários, as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala, como se fosse o convidado especial. Sabe o convidado especial do casamento? Ele pegou a talha, era água. Ele disse: agora tira e vai servir o convidado especial. Imagina a cara desconfiada do pessoal: vamos servir água? Quando eles viraram, era vinho. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo, porque ele não sabia da transformação da água no vinho. O convidado não estava sabendo de nada, os funcionários sabiam. E aí ele tomou e chamou o noivo.
e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Começou a festa, não está todo mundo sóbrio? Começa pelo bom. Daqui a pouco está todo mundo tocado, agora vai o ruim. Ninguém vai mais sentir nada mesmo. E ele já foi o primeiro comentário. Vocês começaram com o ruim para depois servir o bom? Então, quando ele provou esse vinho, ele sentiu que era um vinho nobre. Então, não foi qualquer um vinho. Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Então aqui o João conta essa passagem que era impossível esquecer, desse momento em que Jesus transforma água em vinho, e que diz à sua mãe que ainda não era a sua hora, e que sua mãe orienta aos funcionários a fazer tudo o que ele disser. O que nós não sabemos aqui, dentro da cultura judaica, é que quando você faz o primeiro casamento, dura muitos dias, não é uma festa só, são muitos dias. E para uma festa de casamento, e se Jesus foi convidado, o noivo era amigo de Jesus, desde a infância. Jesus cresceu ali na Galileia, por isso é chamado Galileu. Então, se faltasse vinho no casamento, isso era sinal de que o casamento não ia dar certo. Então, jamais poderia faltar vinho no casamento. Por isso a mãe foi tão preocupada e disse: meu filho, acabou o vinho. Então vamos pegar essa passagem aí, que está na nossa cabeça, e vamos, essa anotação de João, e vamos ver agora o que Humberto de Campos nos traz sobre esse comentário. Bora lá? O título é Amor e Renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro, em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, que é o Simão Pedro. Gente, eu fazendo estudos, eu percebi que Jesus colocava, nós vamos chamar de apelidos. Mas assim, ele olhava a personalidade e colocava um nome em cima daquela criatura. Ele não fez isso com todos. Por exemplo, João, ele chamava de quê? Filho do trovão. Por quê? Porque ele era muito acelerado, entendeu? Boanerges, né? Filhos do trovão. Tanto ele falava para Tiago quanto para João. Eles são os filhos do trovão. Então Jesus colocava assim um apelidozinho. O Pedro, o nome dele é Simão. E Jesus o chamava de quê? Pedro, que quer dizer o quê? Pedra. Cefas, pedra. E ele não é duro. Uma das características de Pedro é ser duro. Então isso não era um hábito assim, o fato dele ter se convertido e mudou o nome. Não. Ele via as particularidades do comportamento e ele colocava um nome carinhoso. Por exemplo, tem a nossa amiga Kelly. Nós a chamamos de quê? De Abigail. Por conta do quê? Porque ela, sexta-feira, ela faz a voz da Abigail. Aí nós já estamos olhando para o nosso irmão Augusto, Jesus, né? Porque ele está fazendo a voz de Jesus. Então, uma forma carinhosa de chegarmos mais próximo do nosso irmão. Então, Jesus fazia isso, mas não era uma regra. Não era uma regra, tá bom? Tanto é que
Marcos não mudou, apesar de Marcos não ser um dos 12, né? Mas era um evangelista. Mas Judas não mudou, Judas Iscariote, Judas Tadeu, vários não mudou. Foram só alguns, e parece aqueles que viveram mais próximo dele. Principalmente João, o evangelista, e Pedro, que é o Cefas. Então aqueles estavam reunidos em Cafarnaum. Cafarnaum é uma aldeia dentro da Galiléia, em torno do lago. Por isso que eles eram todos pescadores, e a casinha de Pedro ficava ali bem próximo ao lago. Terminou as pregações, Jesus foi para a casa de Pedro, porque ele dormia na casa de Pedro. E Jesus fez vários comentários sobre os mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Tá certa a pergunta de Pedro? É coerente? Poxa, ele estava agora fazendo comentários celestiais em torno dos ensinos de Moisés, que era o que eles tinham em mãos. A Torá, Pentateuco, mosaico de Moisés. Então, Jesus ali fez comentário e saiu dali, ele ficou meio com a pulga na orelha. Poxa, e ele é muito moralista, Pedro. Pedro foi um daqueles assim que protestou a presença de Madalena. Então ele disse: Senhor, como é que tu me explica o ato de você ter transformado água em vinho? Tu não estarias o quê? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Ele poderia justificar mil coisas, se defender. Não, mas você sabe que dentro da cultura judaica, se faltar vinho, isso queria dizer que o casamento... Ele foi no coração. Ele disse: ô Pedro, eu estou preocupada com o meu amigo. Eu não quero que o meu amigo fique ruim na frente dos outros. Eu quero protegê-lo. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Eu não estou preocupado se os outros vão dizer o que tu está falando agora. Como eu, como Messias, posso estar fazendo isso? Eu não estou preocupado com o outro, porque o outro sempre vai falar. Fazendo ou não fazendo, vão falar. Que é da humanidade. A minha preocupação é com o meu amigo. Conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, porque ele não conhecia essa alegria. Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram o símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares.
As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Fantástico. No Antigo Testamento, quando você vê a palavra lá, marido, ele está se referindo a Deus. Deus é o esposo. Jesus é o noivo. A sociedade é a esposa. Então, quando no Antigo Testamento ele diz, Samaria, sua prostituta. Então, a palavra prostituição no Antigo Testamento era quando você deixava de adorar a Deus, o teu esposo, para ir adorar a outros deuses. Isso na cultura era chamado de prostituição. Por isso, no diálogo de Jesus com a samaritana, ele vai dizer, falaste muito bem, porque tu tiveste 5 maridos e esse que tu tens também ainda não é teu. Aí o povo acha que é marido. Depois é que ela veio entender que ele estava falando que ela já havia adorado 5 deuses. E estava adorando o 6º e esse também não era o dela. E ela diz, vejo que o Senhor é profeta. Muda totalmente. E aí ela pergunta, aonde eu devo adorar a Deus? Você vê, se você prestar atenção, você vê que não está falando de marido. Então, Deus é o esposo, Jesus é o noivo. E o que ele diz? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união aqui na terra. Eu me unindo ao povo da terra. Aquilo foi um símbolo. Então ele foi para aquele casamento, mas o casamento dele naquele momento ele selava, até porque foi a primeira. Então ali foi o primeiro movimento que ele fez em público. Agora uma dica, se a mãe se aproximou dele para pedir, é porque sabia que ele poderia resolver. Talvez ela não soubesse que ele iria transformar água em vinho, mas que ele poderia resolver, ele poderia. Então ela sabia o filho que tinha. Foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então Jesus não veio para fundar um templo externo, mas um templo interno. O vinho da alegria. Estou com os meus amigos e amo-os a todos, e ama mesmo. E ele nos chama amigo. E esse daí tu pode contar com ele a qualquer hora, a qualquer momento. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. E aqui ele vem, os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma. Quantas vezes você não busca um estudo por uma amizade com um colega que te trouxe, por um amigo que te trouxe, por uma empatia com quem coordena? Porque, gente, para que nós possamos estar unidos, juntos, o primeiro movimento é do amor. Se não houver esses laços, não tem como nós sermos conduzidos a Deus. Quantas vezes um esposo, a esposa traz um esposo? Isso são o quê? São isso aqui, ó. Os afetos da alma, Simão Pedro, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ele quer trazer, Papai do céu quer trazer a ovelha de volta, e ele usa quem? O afeto mais próximo dele, que é quem? A esposa. O esposo, o filho, um amigo, um irmão. Então são esses afetos que o Papai do céu nos utiliza para nos trazer de volta ao regaço dele.
que só um movimento de amor. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria, de bem-estar, felicidade de estarmos juntos. Não traga apurrinhação. Seja o nosso coração, Simão, uma sala iluminada. Coração é sentimento. Onde eles, os amigos, se sintam tranquilos e felizes. Se sintam à vontade. Raul Teixeira conta que ele, muito jovem, foi visitar Chico e dormiu na casa de Chico. E quando foi no horário do jantar, almoço, não sei, serviram o franguinho assim. E ele ali meio intimidado, muito jovem, quando ele olhou, o Chico estava pegando o ossinho com a mão e comendo, da maior naturalidade. Então a presença dele tranquilizou a atitude dele. Então isso daqui são movimentos que você faz com que o outro se sinta, além de acolhido, se sinta à vontade. Às vezes você põe tanto talher em cima da mesa para intimidar o colega que você está convidando. Quanto mais simples, mais amor. Saibamos santificar nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles entram nessa sala, sintam tranquilos e ditosos. Relaxa, estar na presença desse amigo me proporciona alegria, bem-estar e felicidade. Porque às vezes você sente é só reclamação, é só fofoca. A gente tem que parar para pensar, será que a minha presença é agradável aos meus amigos? Será que a minha sala, esse meu coração, recebe essas pessoas e elas se sentem bem próximo de mim? Então que possamos sempre ter uma palavra amiga, de incentivo, de carinho, de consolo. Pessoa chegar, vamos receber, vamos abraçar, vamos acolher. E todos que se aproximarem possam se sentir bem. Bem, vamos prestar atenção na nossa fala. Quando as pessoas se aproximam, o que normalmente nós falamos? Do que tanto reclamamos? E se perguntar se dá prazer do outro se aproximar de ti. Acho engraçado que ele coloca essa sala iluminada, né? Ele fala bem a sala iluminada, né? Quer dizer, uma sala alegre, feliz, iluminada, né? Com tudo de bom, né? Nesse movimento, não vamos nos colocar no movimento eu visitando a sala, mas eu oferecendo a sala. É você na condição de sala. Como que você recepciona os seus amigos? Que tipo de sala você oferece aos seus amigos? Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Esperança. Alegria. Nunca, isso aqui é forte, nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Nunca. Nunca contamine. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los. Porque às vezes você tem um filho e não tem um amigo. Às vezes você tem um irmão, mas não tem um amigo. Às vezes você tem um pai, mas não tem um amigo. Às vezes você tem uma mãe, mas não tem um amigo. Então,
ele coloca o amigo acima de qualquer relacionamento consanguíneo. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Não é em ser amado por eles, é em amá-los. Porque me faz bem fazer o bem. Até aí, alguma pergunta? Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Olha só, o que fazer? Quando o amigo não me entende e quando ele me retribui com a ingratidão. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Então, se hoje ou em algum momento tu te viu numa situação em que tu exigiu, mesmo que pelo pensamento, isso é igual a eu não amava. Não era amor. Eu não era amigo dele ou dela. Daí eu esperar o quê? Recompensa. Porque o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Por isso que eu digo, poucos de nós sabemos o que é amar. O que nós falamos que amor é troca, tu me serve de alguma forma. Primeira informação, a renúncia é pensar no outro antes de pensar em si. A renúncia é eu ter todo o direito e abrir mão para o outro. Isso é renúncia. Renunciar é meu de direito, mas para você ficar bem, eu te dou. Eu estou com a razão, mas para você ficar bem, eu sei. A renúncia, Alcione, a renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A renúncia é Alcione, aqui é Alcione. A renúncia é o ponto de apoio dela. O que dá apoio à encarnação dela é renunciar. E o ato de dar é a essência da vida dela. Ela não sabe fazer outra coisa. Ela não sabe negar, ela não sabe maltratar, ela não sabe maldizer. É a essência dela já.
a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, se o amigo não te compreende, não tem problema. Deus conhece o que vai na tua alma. Ele sabe dos teus propósitos. O outro, dê tempo ao tempo. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa lá atrás. A alegria que nós vivemos junto, isso daí ninguém me tira. O fato da criatura ter virado um adversário, nesse momento, não tira o que foi vivido no passado. Não apaga. Falando de amigos. E com um olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente, olha só. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Tenho sede. O que deram para ele? Vinagre. Ele na cruz tem sede. Beberam a esponja com vinagre, deram para ele. Aqui ele já estava prevendo que ele ia passar, né? No Antigo Testamento já estava escrito. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Mas ele vem. Ou seja, os amigos me abandonaram. Não só os 12, mas todos aqueles que me receberam horas antes de entrar em Jerusalém, que colocaram os seus mantos, as plantinhas lá, as folhinhas, os ramos. É o rei, é o rei. Ele pediu para pegar o burrinho, subiu no burrinho, e era o burrinho que estava pisando naquelas palhas, naqueles tecidos todos. Horas depois, Jesus estava sendo crucificado, preso, pelo mesmo povo que estava batendo palma para ele. Batendo palmas. É o rei, é o rei. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo, alegria em sorvê-lo. Por quê? Por minha dedicação aos que vim buscar para o amor de Todo-Poderoso. Eu estou feliz porque não sou eu que estou dando vinagre. Eu estou feliz porque eu cumpri o meu dever. E eu estou feliz porque o dever que eu vim fazer em nome do amor. Buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas do seu leque imenso de sombra. Até aí, alguma observação, pergunta? Vamos mais um pouquinho, então?
Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. Vamos trazer a próxima semana que nós vamos estudar essa passagem. Jesus fala: todo aquele que não colocar, não abrir mão, não deixar pai, mãe, filhos para seguir a Deus, esse não é digno. Não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Quem foi o apóstolo? Novamente Simão Pedro. Pedro. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, porque ainda há pouco ele não falou dos amigos, da alegria de servir um amigo, de estar com um amigo, de oferecer um coração iluminado. Aí Jesus agora vai e fala: olha, aquele que não abandonar pai, mãe, irmãos e filhos, esse não é digno. E aí disse: Senhor, uma dúvida. Como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações do amigo, relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? E olha como é que ele coloca: relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam. E dentro de uma cultura patriarcal, família, sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Não é isso que eu queria falar. Antes, a minha palavra exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Você lembra lá do Antigo Testamento o pai que levou o filho? Exatamente. Para o quê? Para o sacrifício. Para o sacrifício. E ele levou fidelidade a Deus. Quando nós estudamos no Antigo Testamento, qual é o primeiro mandamento? Quem ama, confia. Então, o que Jesus está falando aqui é a resposta de Paulo, o apóstolo Paulo, lá em O Livro dos Espíritos. Nós devemos gravitar em torno de Deus. Não é gravitar em torno de filho, em torno de marido, em torno da esposa, em torno de um trabalho profissional, em torno de uma situação. Não. Quem tem que estar no centro da minha vida é Deus.
E eu tenho que gravitar em torno dele, colocando sempre ele em primeiro lugar. É isso que fazemos? Você imagina quando um filho seu desencarna? Você não coloca Deus sobre todas as coisas. Você vai lá brigar com ele. Por que o Senhor fez isso, tirando meu filho? Peguei pesado, mas para nós termos uma noção do que é fidelidade a Deus. Se submeter à vontade dele, se for o caso, subir e matar como um sacrifício. Para nós terráqueos, isso é algo assim. Vocês vão concordar com Deus com a morte do filho meu? Não dói isso. Mas se eu pegar um espírito bem mais elevado que já está em outro planeta, ele vai dizer: tu acha que eu vou teimar com o papai? Ele sabe o que é melhor, inclusive para aquele que ele me emprestou como filho. Então vamos pegar Paulo de Tarso. Pegou. A primeira coisa que ele abriu mão foi o quê? O poder. Porque ele, na condição de um rabino, não poderia ser cristão. Não dava para servir a essas duas causas no momento. Então a primeira coisa, abriu mão do poder, do salário, abriu mão, em nome da fé. Então ele diz assim, ó, Deus acima de todas as coisas. Segundo momento, foi visitar o pai. Estava com fome, doente, magro. O funcionário da casa não reconheceu. Não reconheceu. O pai, quando botou o olho, reconheceu. Se alegrou com a presença do filho. E quando ele percebeu que o filho ainda era seguidor de Jesus, o pai disse assim: escolha, ou esse carpinteiro, ou eu. O que é que Paulo respondeu? Meu pai, nós dois precisamos de Jesus. Sabe o que o pai fez? Expulsou ele de casa. Nesse momento, o amor de Paulo foi mais pelo pai ou por Deus? Entendeu? Antes, a minha palavra, Simão, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. A nossa vida, o nosso cotidiano, nós não colocamos as coisas de Deus em primeiro. Nós colocamos em primeiro lugar nossa vontade, em segundo lugar nossa vontade, em terceiro lugar nossa vontade, na quarta eu começo a pensar aqui e ali. Porque uma das características do terráqueo é egocentrismo. Eu como centro de tudo. E o mundo gravitando em torno do que eu quero. Nós ainda não nos predispomos a fazer o sacrifício de. É vero? Vamos parar aí? Pergunta ou colocar. Vocês ficaram tão silenciosos hoje. Conheces a alegria de servir a um amigo, né? Pensando, né? Vamos então fechar os nossos olhos, ouvirmos a música que será a nossa prece de encerramento, tá? Quem souber, acompanha. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar
sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Muito obrigado, Senhor da vida, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.